Olá, pessoal! Chegamos no último bloco de conteúdo sobre serviços preliminares. Especificamente, nós vamos falar sobre os aspectos sustentáveis das construções e sobre o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção e Demolição, PGRCC, exigido pelas municipalidades para que se possa obter um alvará de construção. Primeiro, pessoal, por que se faz relevante discutir os aspectos de sustentabilidade do nosso canteiro de obras? Vamos a alguns indicadores para que a gente tenha noção do quanto a nossa atividade ela é impactante. A construção civil ela consome mais de 50% dos recursos naturais extraídos em todo o mundo, com mais de 40% da energia global na construção e operação. Note-se, é importante que você tenha em mente que nós estamos falando da construção civil como um todo, ou seja, desde a extração dos minérios até o uso e a operação que nós temos e como nós bem definimos no início do nosso curso. Então, mantenha essa informação na cabeça para que todos esses dados façam total sentido. Na União Europeia, a construção e operação das edificações é responsável por mais de 30% das emissões de CO2. Com relação aos recursos hídricos, em 2014, uma tese realizada por Souza, no Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da UFC, foi verificado um consumo de água de 31,95 metros cúbicos por metro quadrado de área construída de um empreendimento em Fortaleza. Isso representa cerca de 591.172,35 metros cúbicos de água, o suficiente para abastecer por um ano uma cidade de cerca de 13,5 mil habitantes. Se formos considerar a água consumida direta ou indiretamente, ou seja, a água que nós aplicamos nas nossas massas, nas nossas estruturas, para lavagem, etc., com aquela utilizada para a fabricação dos produtos que nós utilizamos na obra, isso daria para abastecer cerca de 40 mil habitantes durante um ano. Isso demonstra o grande impacto que a construção civil pode ter sobre os recursos hídricos, sobre a demanda de água em um estado carente de recursos hídricos. Por fim, a construção civil ela também é reconhecida pelas suas taxas de perda na construção. Atualmente, essas perdas de materiais em obras, elas giram em torno de 5 a 6%. Mas, em média, temos serviços, por exemplo, como de alvenaria, que a perda considerada, por exemplo, nos orçamentos, é de cerca de 10% dos blocos. Dessa forma, pessoal, é imprescindível que nós consideremos os aspectos da sustentabilidade, que, na sua concepção mais abrangente, envolve o pilar econômico, a proteção ao meio ambiente e a equidade social. Felizmente, a visão de que temos de sustentabilidade ela está muito atrelada exclusivamente aos danos causados nos outputs, ou seja, no resíduo gerado e no desperdício. Entretanto, cada vez mais as ações que precisamos realizar, elas estão inerentes às etapas de input, seja no projeto, com projetos cada vez mais econômicos e eficientes, seja no processo produtivo, quando a gente consegue diminuir os consumos de materiais inerentes. E nós vamos ver, pessoal, que essa perda considerada nas obras, elas não se dão apenas com o material que sai da obra. Existe o que a gente chama de perda incorporada. A perda incorporada, ela vai representar justamente a quantidade excedente de materiais que você consumiu para realizar um mesmo produto. Por exemplo, um contrapiso que era para ter 4, 5 centímetros de altura e você precisou fazer com 10. Então, esses 6 centímetros a mais, eles representam perdas. Óbvio que associado a isso, nós temos uma perda econômica, porque você consumiu mais material, você consumiu mais tempo de mão de obra, então você está diminuindo o ganho econômico daquele empreendimento. Ao fazer isso, você também está impactando mais o meio ambiente, porque você precisou de mais recursos do que os recursos necessários para a construção. Dessa maneira, devemos buscar ações cada vez mais voltadas à proteção do meio ambiente, que vai estar diretamente ligada com a minimização do consumo de materiais e do seu descarte,
do seu uso ineficiente e, obviamente, vai estar atrelado com a questão econômica. Por um outro lado, como a questão ambiental é uma questão comunitária, social, que envolve a todos, nós também temos que nos preocupar com o pilar social, seja em nível de obra com os nossos operários, respeitando aos seus limites físicos, psicológicos, gerando a proteção legal necessária, a segurança jurídica, fornecendo um ambiente de trabalho seguro, enfim, nós temos que nos preocupar com esse aspecto dentro do canteiro de obra com relação à segurança e ao entorno, ou seja, a minimização dos impactos em decorrência das operações de construção e, posteriormente, de uso da edificação. Como nós vimos anteriormente sobre demolição, nós temos que nos preocupar bastante com a geração de poeiras, com a geração de distúrbios sonoros, com a vizinhança. Um passo atrás, nós nos preocupamos com a vistoria da vizinhança, de modo que a gente pudesse iniciar a nossa obra sem provocar grandes prejuízos ou perturbações também. Haja vista a possibilidade de, em escavações, em operações com máquinas mais pesadas, a gente possa vir a danificar as construções vizinhas. Então, a sustentabilidade ela vai passar pela busca de ações voltadas e interligadas nesses três pilares. E como nós veremos adiante, não é fácil de obter esse tipo de ação. Nesse sentido, pessoal, uma das primeiras providências que nós temos que conhecer são as resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que dizem respeito ao estabelecimento de diretrizes e critérios para a gestão dos resíduos na construção. Nesse sentido, pessoal, a primeira questão que a gente precisa conhecer é a classificação desses resíduos. Os resíduos eles são classificados em A, B, C e D, de acordo com o seu tipo, a sua possibilidade de aplicação ou reciclagem. São ditos resíduos de classe A aqueles reutilizáveis ou recicláveis como agregado, tais como os resíduos provenientes de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e outras partes de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplenagem. Note-se, pessoal, que existe a palavra reutilizável ou reciclável. Nesse caso, reutilizável é quando você pode simplesmente pegar aquele material e aplicar na obra. Então, por exemplo, um resíduo de demolição de paredes, num pequeno aterro ali, que não vai fazer parte da sua construção definitiva. Reciclável, no caso, já vai precisar de um processo de transformação para que esse componente ele venha a ter características adequadas à sua aplicação. Os principais resíduos, pessoal, em termos quantitativos, são justamente os componentes cerâmicos, as argamassas e os concretos. Como falamos anteriormente, a quantidade de desperdício esperado para o componente tijolo é de cerca de 10%. Então, eles representam grande parcela do resíduo gerado na construção. Resíduos classe B são os resíduos recicláveis para outras destinações. Por exemplo, plástico, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso. Já a classe C são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis, para que a gente possa aplicar na nossa construção, por exemplo, couro. Já os resíduos classe D são ditos resíduos perigosos. Eles são oriundos de processos de construção, como, por exemplo, pintura. Então, nós temos tintas, solventes, óleos e outros elementos contaminados que são prejudicial à saúde, oriundo de demolições, reformas, reparo de clínicas, sejam elas radiológicas, de instalações industriais que utilizam produtos químicos, telhas e demais objetos que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. Esses itens, pessoal, devem ter um acondicionamento mais rigoroso. Então, por exemplo, restos de tintas e solventes aplicados nas pinturas, eles não devem ser descartados simplesmente na sarjeta. Nós temos que conter um recipiente de reserva e acondicionamento desse material para posterior descarte adequado. Como eles são inflamáveis, isso ainda gera um segundo
complicador dentro da obra, porque você vai ter um local apropriado para descartar esse material sem que ele fique em local fechado, sujeito a faíscas, né, e a diversos outros materiais de ignição que possam provocar acidentes na construção. Então, nós trazemos aqui alguns outros exemplos de resíduos e sua classificação. Então, nós vimos classe A, que são aqueles que podem ser reutilizáveis ou recicláveis, como agregados, então argamassas, demolição de alvenarias, pisos, concretos, material de solo, tijolos quebrados, etc. Nós temos também os resíduos classe B, nós dissemos que são recicláveis para outras utilizações, por exemplo, folha de madeirite, forramento, linhas, caibros, etc., tábuas em geral, aparas de aço, embalagem de tintas e solventes. Aqui a gente precisa fazer um apontamento importante. Folhas de madeirites que estejam pintadas vai ter material classe D impregnada. Então a gente não pode considerar aquela madeira pintada como resíduo B. São aquelas madeirites virgens. Outro cuidado também são as próprias embalagens. As embalagens de tintas e solventes classificadas como B, elas devem estar lavadas e todo o resíduo que fica ali impregnado no seu interior, destinado a acondicionamento adequado. Trazemos aqui, pessoal, de forma a complementar aquela tabela, alguns outros resíduos do tipo classe C e classe D. Então, por exemplo, classe C, fórmica, lã de vidro, fibras, massa corrida, lixa e até couro, como já foi mencionado. Classe D, tintas e contêiner de tinta, diversos tipos de óleos, laminados, verniz, preservativos de madeira, telhado de amianto, soldas, lâmpada de mercúrio, baterias, fibra de vidro, container de epóxi e solventes em geral. Ainda de acordo com a CONAMA 307, pessoal, os geradores deverão ter como objetivo primário a não geração destes resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização e a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada desses rejeitos. Nesse sentido, os resíduos de construção eles não podem ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, ou em áreas de bota fora, em encostas, corpos de água, lotes vagos e em áreas protegidas por lei. Os resíduos eles devem ser destinados de acordo com o disposto no artigo 10 dessa resolução para aterros próprios. O gerador, ele é responsável desde a coleta, o transporte, o acondicionamento final, de forma adequada desse resíduo.